Olá, eu sou o Alessandro, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem. Estou num dia frio, chuvoso aqui de Curitiba, no empenho de fazer essa gravação, acompanhado do meu parceiro aqui, Luiz Domingos. Tudo bem, Luiz? Olá, Ale, olá a todos e todas, sejam bem-vindos ao episódio 25 do Maldita Politicagem. Em primeiro lugar, a nossa campanha de financiamento coletivo, né, para você ajudar com um caraminguá. Em primeiro lugar. Um caraminguazinho para a gente poder ir ampliando o escopo do projeto pelo apoia.se/Maldita Politicagem. Também pedir para que quem está gostando do conteúdo assinar o nosso feed nos tocadores de podcast e quem gostar bastante ainda avaliar no Spotify com 5 estrelas. Beleza? Então, né, Luiz, o episódio de hoje vai abrir uma dupla de episódios, né? Nós vamos tratar sobre a profissionalização da violência no Brasil, especificamente no caso brasileiro. O termo é cunhado pelo Shaun Malman, um autor estudioso do caso dos militares no Brasil, né? Como o tema dos militares na política brasileira é muito longo, é muito cheio de conversas teóricas, cheio de fatos históricos, a gente resolveu dividir o tema em dois, né? Então, como os militares são um ator central desde a proclamação da República, pelo menos, né, são mais de 130 anos de centralidade na política brasileira, a gente teve que fazer pela primeira vez 2 capítulos para pensar sobre o papel dos militares na política brasileira, começando por isso que o Shaun Malman chama de profissionalização ou novo profissionalismo. E eu queria começar com uma imagem inicial para puxar como que isso é central. Dizer que em 14 de julho de 2013, na favela da Rocinha, teve uma operação das UPPs, Unidades de Polícia Pacificadora, para combater um arrastão de furtos. Essa operação, chamada Paz Armada, reteve 300 moradores da Rocinha suspeitos de participarem desse arrastão. Dentre esses moradores, um se destacou naquela ocasião porque ele foi preso sem aparente, pelo menos depois se constatou que ele não teve envolvimento no arrastão. Ele foi preso, torturado e depois desapareceu e nunca mais se encontrou. É o caso famoso do pedreiro Amarildo. Ele gerou um slogan lá em 2013, ele em julho, estava no rescaldo das manifestações de junho de 2013, contra a Copa, contra o aumento dos preços do transporte público. E aí, como era um período de muita agitação social, o caso do Amarildo gerou uma grande comoção, uma grande mobilização, sobretudo pela liderança da esposa dele. Foi chamado Cadê o Amarildo? E até hoje, o corpo do Amarildo não apareceu, ninguém se sabe qual foi o fim do Amarildo. Então, essa imagem não é um fato isolado, mas ela é muito ilustrativa do tema que a gente vai tratar aqui, que é esse novo profissionalismo militar no Brasil. E o caso do Amarildo, como eu disse, não é isolado. Para ter uma ideia, o relatório das chacinas policiais produzido pelo Grupo de Estudos de Novos Ilegalismos, que é da UF, da Universidade Federal Fluminense, eles identificaram que entre 2007 e 2021 foram realizadas quase 18 mil operações policiais em favelas na região metropolitana do Rio. E dessas 18 mil, quase 18 mil, 593 terminaram em chacinas, que é quando pelo menos 3 pessoas morrem, né, são mortas. Desse total de 593 chacinas, foram 2.374 civis assassinados e 19 óbitos de policiais. Então nós vamos tratar sobre esse tema que é bastante polêmico e cheio de espinhos, né? A profissionalização da violência é um processo, como nós vamos querer apresentar aqui nesse episódio, é um processo histórico que não surge de repente a partir da ditadura militar ou de um episódio específico. Então, lembrando, esse é um primeiro episódio. No segundo episódio dessa dupla, nós vamos tratar sobre os militares dentro da política mesmo, na formulação política, né? Se eles possuem algum padrão de intervenção política ou de política pública, ideologias também, né, mais no alto escalão. Hoje nós tratamos então da profissionalização da violência, cunhado pelo Shaun Malman, autor muito relevante para o episódio de hoje. No primeiro bloco nós falaremos sobre o tema de uma forma mais teórica, né, como é de costume, como o Brasil também instaurou esse processo, essa transformação do aparelho estatal em prol dessa profissionalização da violência. E no segundo bloco a gente vai discutir, trazer algumas polêmicas. Como de costume, fechamos num terceiro bloco com algumas coisas que tentam sintetizar toda a discussão aqui. Continue com a gente. A história da República Brasileira tem, como muitos dizem, o pecado de origem, que é ter sido um golpe com forte participação militar, e toda a Primeira República foi marcada por uma incrível instabilidade nos quartéis. Teve eventos famosos, os 18 do Forte,
e foi em 22. Depois teve uma espécie de guerra civil promovida pelos militares na cidade de São Paulo, com mais de 500 mortos. Então, o fator militar, como disse o José Murilo de Carvalho, ele era o poder desestabilizador da Primeira República. Lembrando que a nossa república, ela não é exatamente um golpe, um conflito tão abertamente declarado, né? Tem muitos autores que chamam de um tipo de concessão, de readequação das elites com esse novo regime que seria instaurado em 1889. Isso. Mas o fato é que sempre houve uma intensa politização dos quartéis durante a proclamação e depois ao longo de todo o período da Primeira República, que gerou muita instabilidade. Depois a gente vai colocar nas nossas redes sociais alguns dados de conflitos militares ao longo do período republicano, mas as décadas de 10, de 20 foram intensas nisso. Então, isso que era o conflito de facções ideológicas na Marinha e no Exército são muito importantes para entender o perfil do Exército. E a partir da Revolução de 30, do Estado Novo, esse problema vai ficar cada vez mais central. E esse problema vai se transformar em um projeto por parte da cúpula das Forças Armadas, do Estado Maior, de acabar com essas dissidências e com esses conflitos internos. A partir da Segunda Guerra Mundial, do fim da Segunda Guerra Mundial, no contexto da expansão dos interesses geopolíticos norte-americanos, a América Latina vai ser um laboratório de expansão dos ideais políticos norte-americanos. Para isso, há um estreitamento das relações entre os militares da nossa região, da Argentina, do Chile, Uruguai, Bolívia, Brasil, com os militares norte-americanos, nisso que vai se chamar Doutrina de Segurança Nacional. A Doutrina de Segurança Nacional é a ideologia que pensa que a segurança agora não é mais apenas o cuidado das fronteiras com o inimigo externo, mas também algo de central é o combate ao inimigo interno, em geral, visto como o perigo do comunismo, certo? Você ia falar? Tem uma história por trás disso, né? Então, eu acho que um marco histórico disso é a criação da Escola Superior de Guerra, né? Criada em 1949, a Escola Superior de Guerra ela foi influenciada pelo National War College dos Estados Unidos, né? E pela primeira vez ali tinha uma instituição que tinha como papel fundamental temas militares / políticos, né? Isso. Então essa é na verdade, uma institucionalização desse processo que já havia ocorrendo, né, no Brasil. Então eu acho que esse é um marco histórico. Se nós pegamos a gente que lida muito com elites políticas nas nossas pesquisas, nós vamos ver que na década de 50 e 60 eram muitos burocratas e políticos que tinham na sua trajetória a Escola Superior de Guerra, né, que marca essa mudança para um novo profissionalismo que deixa a neutralidade política de lado. Agora o militar faz parte da política, né? Ele deve pensar o país tanto estrategicamente de defesa, mas também economicamente, politicamente. E um lado mais relacionado com o nosso tema central, além do aspecto mais institucional, outro marco para a profissionalização da violência foi a ajuda do governo francês, né, com o treinamento daqueles que seriam os militares que tomariam frente no processo de formulação estratégica do golpe de 64 e adiante, né? Nesse processo, um indivíduo, vou contar uma mini biografia aqui, pode ser, Luiz? Claro, claro. O Paul Hesse, desculpe o meu francês tosquíssimo aqui, ele foi um general francês que liderou as tropas francesas na estratégia ali, né, por trás dos bastidores, na guerra contra a Argélia, né, na guerra de independência da Argélia. A guerra na Argélia teve uma série de lutas contra grupos revolucionários, né, que tentavam de diversas formas derrubar o regime francês. Nesse modelo de repressão, eles utilizaram diversas técnicas de terror psicológico, de tortura, que foram vistas como bem-sucedidas pelas nações na época. E então esse general, o Paul Hesse, ele vai para os Estados Unidos, treina militares norte-americanos que vão atuar na Guerra do Vietnã, né? Ensina essas técnicas terríveis aí de tortura e vem ao Brasil também, né? E nessa vinda ao Brasil, ele dá cursos no Centro de Instrução de Guerra, conhecido como Escola do Terror, né? Nesse local, uma série de militares brasileiros são formados, aprendem essas técnicas. Esse local se torna não só um centro de treinamento para militares brasileiros, como para militares da América Latina como um todo, né? Então, muitos uruguaios, chilenos vão para essa escola aprender esse curso com esse nosso queridíssimo general. Para quem nunca ouviu falar, na data da sua morte, uma série de jornais fizeram matéria sobre ele, vocês podem consultar. A foto dele já é de um cara que parece um personagem de filme de terror.
Só para complementar essa informação, o Clóvis Rossi, um jornalista renomado, ele fala que escreveu em 82 um livro sobre militarismo na América Latina, na editora Brasiliense. Ele disse que as estimativas são de 75 mil pessoas treinadas com influência norte-americana no próprio Estados Unidos, no Panamá e no Brasil. 75 mil entre militares e civis treinados para programas de inteligência e repressão de toda a América Latina. É gente pra caramba, né? Pois bem, mas aí tem uma história importante nesse período, pra gente encaminhar o raciocínio, é que essas disputas no interior das Forças Armadas começaram a opor aquilo que o Sean Smallman chama de o grupo nacionalista ao grupo internacionalista. O grupo nacionalista era ligado ao trabalhismo, ao Vargas e aos sindicatos urbanos. Dentro das Forças Armadas, em geral, eram oficiais de baixa patente. E se opunha aos internacionalistas, em geral, oficiais mais altos na hierarquia do Estado-Maior, das Forças Armadas, que tinham uma inclinação pró-Estados Unidos e a uma política econômica liberal. Inclusive, era contra o monopólio estatal do petróleo. Foi o tema que a gente tratou no episódio retrasado. Então, quem quer estudar um pouco sobre petróleo, volta duas casinhas e escuta o episódio número 23. Só um parênteses, Luiz. Essa divisão entre internacionalista e nacionalista está presente também dentro da burocracia estatal brasileira nesse período, né? Os internacionalistas são mais pró a ajuda do capital norte-americano, por exemplo, né? Abertura do mercado, ou seja, tem um cunho mais liberal, enquanto que os nacionalistas pregavam a necessidade do Brasil fazer uma indústria puramente nacional, enfim. Essa cisão existe em várias dimensões do Estado. Então, parece ser uma cisão, um corte estruturante da sociedade brasileira. Na década de 50. Na década de 50, ao qual as Forças Armadas não eram imunes, pelo contrário. O fato é que esses nacionalistas, eles ganharam a eleição para o clube militar, que era um lugar lá de socialização dos oficiais do Exército, mas também um lugar de difusão de ideias e de programas políticos. Os nacionalistas ganham a eleição de 50 e começam a expandir a sua propaganda em favor de ideias nacionalistas. E os internacionalistas vão querer retomar a direção do clube militar nas eleições seguintes, que são em 1952. E para isso eles criam uma frente chamada Cruzada Democrática. E essa cruzada democrática vai começar a implementar tanto propaganda, vínculos conseguir um financiamento de empresários com essas ideias pró-Estados Unidos. E eles começaram a implementar torturas com os oficiais de baixa patente no interior do Brasil, né? No interior do Rio de Janeiro, que era o Distrito Federal, mas também... Isso muito antes de 64, né? Não estamos falando da ditadura. Perfeitamente, era plena democracia liberal. Começou a se promover perseguição, isolamento de oficiais que faziam, de baixos oficiais que faziam campanha eleitoral. E aí, o fato é que isso começou a se repercutir na imprensa e se fez um documento por parte das famílias dos soldados desaparecidos e presos e torturados, chamado Depoimentos Esclarecedores sobre os processos militares, que contava basicamente a história dessa tortura dentro das Forças Armadas. No argumento do Sean Smallman, essa tática foi crucial, esse momento foi crucial, tanto para a vitória da Cruzada Democrática, que de fato ganhou as eleições em 1952 no clube militar, e essa prática de violência extralegal, que não era nada disso, era legal, né? Não estava previsto na Constituição, nem no regimento das Forças Armadas, isso virou uma espécie de ponto de partida para a institucionalização da violência por parte das Forças Armadas, criando essas táticas de tortura, introduzindo essas ideias no interior da Escola Superior de Guerra, da ESG, e tudo isso vai ter uma forte atuação já a partir de 53, 54, como líder da Escola Superior de Guerra, um figurão da ditadura militar depois, um dos grandes artífices da ditadura, que é o Golbery Couto e Silva. Ele vai começar a institucionalizar essas táticas e ele vai ser o responsável por fundar aquilo que vai ser a grande máquina de inteligência, espionagem e repressão durante a ditadura, chamado Serviço Nacional de Informação. O Serviço Nacional de Informação é criado em 1964, mas o seu programa de funcionamento vem a partir de 53, 54, imediatamente depois da eleição. Essa história é crucial, essa história da sucessão ao Clube Militar de 52, porque ela é o laboratório de criação do programa de repressão dentro das Forças Armadas, que depois vai se tornar um programa externo, né? Um programa para controlar e reprimir a sociedade civil, portanto não militar. Seria isso? Eu acho, então, para fechar o bloco, a gente viu que a profissionalização da violência no Brasil, ela tem um processo institucional que começa antes de 64, né? Então existe um projeto de repressão que antes mesmo do golpe militar já havia se iniciado. Então continue com a gente.
essa coisa da tortura e da violência no interior dos quartéis, como prática de repressão às dissidências políticas da caserna, não foram inventadas ali. É importante tomar cuidado com isso. Na República Velha, lá na década de 10, rebeliões de oficiais normalmente eram reprimidas com tortura, né? Então, teve prisioneiros em 1910 na Marinha que receberam soda cáustica nas suas celas e depois foram fuzilados. Então, a violência extralegal no interior das Forças Armadas é a tônica da nossa história. Inclusive, tem um lugar super famoso que se chama Ilha das Cobras, que era pertencente à Marinha lá no Rio de Janeiro, que sempre foi um centro de tortura na República Velha, na ditadura do Vargas e na década de 50, nesse caso da sucessão do Clube Militar, e depois durante o regime militar. Em geral, tortura com dissidentes internos das Forças Armadas. A partir de 64, tortura com membros da sociedade civil. Ilha das Cobras. Ilha das Cobras. Bom, o que é importante de entender é que esse momento, a partir de 52, ele traz uma mudança importante, porque segundo esses autores, não só o Franz Maumann, mas uma série de outros autores que ele cita, ele fala que o sistema de repressão que vai marcar, que vai assombrar o Brasil a partir de 1964, ele não emergiu em um momento de violência contingente, assim, não foi da necessidade do combate à luta armada ou assim na própria confusão inerente à ditadura militar. Ele diz, apoiado por outros autores, que essa repressão que assombrou o Brasil, ela foi criada lenta e cuidadosamente por oficiais com alto nível de instrução ao longo da década anterior. Então veja só, né? Esse argumento, ele vai muito em direção oposta à imagem que se tem, ao argumento que se tem de que a ditadura militar foi uma resposta a grupos revolucionários, comunistas, etc, né? Não. Na verdade, o aparelho repressivo, principalmente a profissionalização desse aparelho, já inicia antes mesmo de existir esse inimigo tão claramente, né? Nas aulas, a quantidade de horas da Escola Superior de Guerra, na década de 50, tinha 24 horas de aula sobre guerra externa, guerra com outros países, e tinha 160 horas sobre guerrilha interna. Então, dessa tática de reprimir os militares para dentro dos quartéis, depois para treinar, para reprimir a sociedade civil, isso é uma estratégia delineada ao longo de um período dilatado de tempo e vai se concretizando, se cristalizando na grade curricular da Escola Superior de Guerra. Veja só então, Luiz, existe um outro argumento de que a nossa ditadura tenha sido branda, né? Esse argumento ele é baseado principalmente no número de mortos do Brasil, em comparação com o Chile, com a Argentina, e com episódios menos reveladores de violência, muito cruéis, né, do que existem nesses países, a memória que é muito preservada nesses países, mas isso também tem a ver com uma especificidade estratégica do caso brasileiro, né? É sempre muito relativo querer classificar ditaduras, né? Qual que foi melhor, qual que foi pior. Seria ou mais brando ou menos brando. Né? Isso. Mas o destaque do Brasil, em comparação com os seus vizinhos aqui do Cone Sul, foi que ele criou o maior sistema de espionagem e repressão do ponto de vista da burocracia do Estado. Né? Nada se compara ao SNI e aos seus tentáculos, como o DOI-CODE, como SED, como a Operação Bandeirantes, são estruturas de comando centralizado que normalmente também tiveram características depois de sair do controle na década de 70, mas nenhum país das ditaduras latino-americanas, Chile, Argentina, Uruguai, nada se compara a isso. Tanto que o SNI brasileiro foi utilizado para treinar espiões e tortura no Chile depois. Além disso, é importante ressaltar, o Guilherme O'Donnell ressalta que a ditadura brasileira ela inicia esse aparelho repressivo antes dos seus vizinhos, né? No ponto de vista cronológico. Muitos das estratégias são inaugurados pelo Brasil aqui na América Latina, as estratégias que a gente fala, inclusive, com apoio francês e norte-americano. E o nosso conteúdo aqui, ele está tentando contar essa história da profissionalização da violência, mas ele é um conteúdo que pode ser complementado com outros muito interessantes e famosos que já tem à disposição do público no Brasil, como o documento guerrasdobrasil.doc, na Netflix. Tem o filme História de uma Guerra Particular, né, que é um documentário impressionante sobre o combate ao crime organizado no Brasil, que foi dirigido pelo João Moreira Salles e pela Kátia Lund. Enfim, é um clássico sobre a atuação policial no Brasil. E toda a década de 60, especialmente 68, quando se decreta o AI-5, que o regime de fato se torna uma máquina repressiva sem precedentes na nossa história, vem acompanhado do surgimento de aparatos paralelos de violência, como o Esquadrão da Morte em São Paulo, com o delegado Sérgio Paranhos Fleury, e depois a Escuderie Lecoq, no Rio de Janeiro. Todas elas eram organizações com características paramilitares, eram irmandades de extermínio de criminosos. E o próprio Fleury fala em entrevista à Veja, depois que ele prendeu Lamarck,
ele fala que eles utilizaram as técnicas de perseguição e tortura contra a luta armada da ditadura para depois ir combater o crime organizado na periferia de São Paulo. Então, essa estrutura formidável de violência que hoje a gente vê nas operações policiais que acontecem nas grandes capitais brasileiras, elas nascem exatamente dessa hidra, desse monstro de repressão surgido... Tem cultura grega aqui também. Tem um pouco... A hidra é esse monstro com várias cabeças, né? Que surge a partir da SNI. Então vale a pena complementar isso. Tem o República das Milícias, que virou um podcast da Globoplay, que também é muito interessante sobre isso. Bom, o fato é que essa coisa de eliminar a dissidência política e ideológica do interior para depois, para toda a sociedade, teve algumas características importantes de funcionamento da própria estrutura militar brasileira. Os sociólogos, antropólogos, cientistas políticos que estudam as Forças Armadas no Brasil vão perceber que a partir da década de 70 e 80 começa a ter um recrutamento muito endógeno. A sociedade brasileira se expande do ponto de vista da estrutura de mercado e a entrada dos oficiais nas escolas, na AMAN, por exemplo, né, na Academia Militar das Agulhas Negras, nas escolas de cadetes, passa a ser, nas palavras de muitos, muito mais estamental do que competitiva. Então você não tem mais indivíduos de outras classes entrando, você tem uma série de indivíduos próximos ao universo militar, em geral filhos. E isso tem uma influência gigantesca de como a gente vai lidar com essa violência depois da ditadura militar. Para pegar um exemplo, mas existem muitos outros, né? Um recente ministro do governo Temer, que era um militar, o Sérgio Westphalen Etchegóin, ele foi ministro da Segurança Institucional do Michel Temer, agora está na reserva, deu entrevistas, muito conhecido atualmente, o Etchegóin. Ele é neto de alguém chamado Alcides Etchegóin, que foi o representante da Cruzada Democrática que nós contamos no bloco anterior. Em 52. Em 52, eleito presidente do Clube Militar. O Alcides Etchegóin, vô do Sérgio atual, Etchegóin, ele deu uma entrevista depois da vitória na eleição do Clube Militar. Ele disse para os jornalistas: vamos tratar de temas a partir da eleição, não quero tratar nada relacionado às eleições. Por quê? Porque os jornalistas iam perguntar todo aquele histórico de tortura que tinha sido praticado para eles ganharem a eleição. Depois, um outro indivíduo chamado Léo Guedes Etchegóin foi secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul entre 64 e 65 e depois foi assessor do presidente Médici. Esse Léo Guedes era pai do Sérgio Etchegóin. E aí, recentemente, o Sérgio Etchegóin falou que a Comissão Nacional da Verdade era leviana. Por quê? Porque se ele vai... Na verdade, eles vão rejeitar qualquer coisa que investigue os passados, não só da sua instituição, da sua corporação, mas o passado dos seus próprios familiares. Mas veja só, né? Se o Exército se profissionalizou e os primeiros a sofrerem sempre com a repressão militar no Brasil foram próprios militares dissidentes, né? Nós temos esse primeiro processo. E um segundo processo, que é o aumento da endogenia, né, do próprio Estado. Então quer dizer que você está reprimindo pessoas que são dissidentes dentro da instituição e você recruta de dentro, só de dentro. Então só sobra gente que pensa do mesmo jeito, né? A longo prazo, né? Uma institucionalização ideológica, exatamente, da violência, etc. Né? Isso, e isso fica muito marcado nos trabalhos recentes que estão analisando essa geração de generais de 4 estrelas, que muitos deles participam do governo Bolsonaro, que eles são muito próximos entre si, mas são 17 ou 18 de 4 estrelas, e acho que 14 participaram do governo Bolsonaro de diferentes cargos, e eles ou ficam quietos, ou eles concordam em todos os assuntos. Existe um debate que fala que existe divergência, existe uma heterogeneidade no interior dos quartéis. Eu acho que isso é bastante discutível. É claro que teria que estudar com mais profundidade, estudar outras gerações, mas essa geração dos generais de 4 estrelas, eles têm uma homogeneidade gigantesca. Não, existe com certeza um grupo tão grande de pessoas, isso é argumento do professor Paulo Cunha da Unesp, a gente não pode nunca tratar um grupo como um bloco homogêneo, mas o que a gente tenta trazer aqui é que existe algo muito institucionalizado, que já não está nem na fase inicial dessa institucionalização. Então, como forma de encerrar esse bloco aqui, Luiz, eu deixo uma crítica, que nós trazemos aqui um processo de institucionalização e de profissionalização dos nossos militares, né, baseado num aparelho repressivo, violento, que vai ganhar seus contornos maiores durante a ditadura militar, mas que nunca foi repensado depois disso. Então a nossa instituição militar, ela ainda é a mesma instituição, né? Ela é descendente daquela instituição dos anos 50, dos anos 60, nunca existiu no Brasil
um novo projeto para repensar essa polícia militar, para reformar de fato e readequar esse corpo aos novos momentos democráticos. Exatamente. Né? No detalhamento, a forma de nomear a polícia militar é de uma reorganização das forças de segurança ali no bojo do AI-5 em 1969, que as polícias militares ganham função de policiamento ostensivo e uma estrutura interna muito parecida com as Forças Armadas. Isso nunca foi repensado. Embora, por exemplo, o SNI tenha sido desmontado e outras instituições típicas da ditadura militar tenham sido desmanteladas, a polícia militar, com seu funcionamento, ela é fruto desse período crítico da ditadura militar e se mantém até hoje com reformas superficiais, enfim. Bom, um dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade foi de desvendar esses militares que a gente citou que eram contra a ditadura militar, né? Esse grupo foi o primeiro alvo, né, da ditadura militar, foram esses militares que eram dissidentes, né? Então, cerca de 6.500 militares foram perseguidos pela ditadura no Brasil. O padrão era tirar, né, os direitos militares primeiro, né, eles foram demitidos, foram excluídos do âmbito militar. Depois, perseguições a familiares, muitos deles foram torturados e mortos, né? Uma série de relatos muito tristes que estão presentes nos relatórios da Comissão Nacional da Verdade. E aí, a própria comissão deixa uma reivindicação e uma sugestão que é a lembrança desses militares que sumiram da história do Brasil, né? A gente fala muito dos revolucionários que de fato devem ser lembrados como pessoas que foram assassinadas pelo governo brasileiro, mas esses militares de fato que tentaram naquele início ali tentar impedir, muitos deles tentaram impedir a ditadura no Brasil, eles foram esquecidos pela história, né? Dificilmente são lembrados. Bom, então você falou em 6.500 militares perseguidos pela ditadura. Os outros dados, para deixar o saldo da violência, foram cerca de 30 mil pessoas presas, aí incluídas as torturadas, mortas e desaparecidas, entre aspas, e foram mobilizados mais de 200 mil pessoas no aparato de repressão, entre espiões, civis, policiais militares e assim por diante. Então esses são os dados brutos da repressão na ditadura militar no Brasil. E de forma evidente, essa técnica do desaparecimento, ela se mostra presente em plena democracia, para voltar e mencionar o caso que nós abrimos aqui, o caso do Amarildo, né? Alguns policiais foram processados, alguns já foram até cumpriram pena, estão em regime semiaberto, mas o processo de indenização da família ainda corre em justiça e a família ainda não foi reparada, bem como o corpo nunca apareceu. Então todas essas técnicas foram muito frequentes, muito famosas na ditadura militar. E por último, ainda nessa reflexão, se as Forças Armadas saíram do governo em 1985, né, a partir da eleição do Tancredo e da posse do Sarney, o estilo militar que marca a segurança pública no Brasil nunca mais saiu das engrenagens do Estado brasileiro. As PMs são fruto direto disso. É isso que a gente tentou mostrar, cuja origem é esse novo profissionalismo. O que muda com a redemocratização é que o inimigo não é mais o comunismo, né? O inimigo passa a ser a criminalidade, o crime organizado, o traficante, e esse inimigo sofre muitas das técnicas que foram forjadas lá, que são técnicas de Estado no Brasil. E uma historinha que eu queria contar é que recentemente eu lembro de uma frase do vice-presidente, o general Hamilton Mourão, criticando os políticos profissionais, falando que muitos políticos da geração antiga, eu não sei se ele estava se referindo ao Lula, que são indivíduos ultrapassados, que são analógicos, e que eles, os militares, são digitais. Então, é uma frase maravilhosa. E aí eu encontrei um artigo de uma socióloga da PUC de São Paulo, chamada Maria Alice Rezende de Carvalho, que ela diz o seguinte: ela diz que a participação das mulheres no interior do Exército só foi iniciada nos anos 90 com serviços de saúde e educação, e que elas não puderam até 2017 integrar atividades de formação em combate, que são aquelas que levam ao topo da carreira. Isso só pôde a partir de uma turma que ingressou na AMAN em 2017 e que se formou em 2021. Essas mulheres poderão chegar ao Estado-Maior, aos cargos de generais, em 2063. Pertinho, né? Pertinho. Então esse é o grau de analógico do Exército Brasileiro. E muito louco, porque a forma como eles se enxergam, né? Eles se enxergam realmente assim, embora na prática eles tenham uma instituição muito resistente às mudanças de fora da sociedade para dentro. Eu vou contar não, né? Mas relembrar algo, né? Que eu sempre me pergunto quando a
gente fala sobre a polícia, sobre os militares no Brasil. E aí já vou deixando algo que é maldito aqui, né, para ser, né, continuar a nossa tradição, né, algo que eu acho maldito no caso brasileiro, é o caso do filme Tropa de Elite, né, estrelado pelo Wagner Moura. Sim. Porque, inclusive aquele filme é muito bem feito, legal, etc. Mas é impressionante como o brasileiro tem um raciocínio maldito de aplaudir esse aparelho repressivo, como esse aparelho estivesse acima do bem e do mal, sabe? Como se fosse uma força que corrige os erros que nós não conseguimos corrigir como civilização, como aparelho de política pública, etc. Né? Então parece um desconto de raiva que toda a população tem contra determinados grupos, enfim. Me lembro muito de colegas, uma série de pessoas que aplaudiam aquele tipo de abordagem, né? Que é justamente um tipo de abordagem que nós estamos criticando aqui, né? O uso do aparelho repressivo de forma tão violenta, tão antidemocrática, etc., que tem as suas raízes nos longínquos anos 50. Pois é. E nesse episódio, portanto, para a gente encerrar, o objetivo foi tentar demonstrar como que se deu montagem dessa estrutura de repressão que, no final das contas, tem um caráter planejado, racionalizado, lá na década de 50, e que marca o perfil de atuação das Forças Armadas durante todo esse ciclo político que vai até 1985, mas que deixa o seu legado autoritário a partir do período democrático. E a pergunta que fica para o próximo episódio é como que esse uso da violência, como que o uso da força se relaciona com o perfil de atuação dos militares na política ao longo da República. Então, o que essa coisa tem a ver com a participação política dos militares? Esse é o tema do capítulo 2, que vai ser o episódio número 26, sobre os militares e política no Brasil. É isso, pessoal. Um abraço. Um abração. O Maldita Politicagem tem produção e roteiro de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, design e edição de áudio de Fábio Tokumoto.